Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Aguardemos em silêncio o início da nossa celebração. Irmãos e irmãs, a celebração de hoje se inicia em profundo silêncio. Reunidos estamos para continuarmos o Tríduo Pascal, o período em que se comemora a paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Ontem, celebramos a reunião de Jesus com os apóstolos e fizemos memória da grande ceia da despedida, que começou com o gesto do lava-pés. Foi neste momento que relembramos que Cristo manifestou sua disponibilidade de nos amar até o fim, revelando-se servo de toda a humanidade. Nesta Sexta-feira Santa, relembramos a prisão de Jesus, o momento em que foi açoitado e condenado por Pilatos para ser crucificado após receber uma coroa de espinhos. Carregando sua cruz, ele caminhou até o Monte Calvário, onde foi crucificado ao meio-dia, ao lado de 2 ladrões. Jesus morreu às 15 horas e seu corpo foi colocado em um sepulcro cavado na rocha. Ao participar da celebração de hoje, nos propomos a caminhar ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo e acompanhar seus passos dolorosos, sua paixão e morte na cruz, quando se ofereceu como vítima ao Pai, para libertar toda a humanidade do pecado e da morte. É no dia de hoje que adoramos o mistério de nossa salvação e, nos fazendo arrependidos, buscamos a cura e a nossa santificação através do sacrifício de Jesus. Aos pés da cruz, a Igreja em oração quer trazer as dores de toda a humanidade, para que o sangue precioso de Cristo possa curar todos os males e fazer crescer a semente do reino plantado pela sua palavra, regada com seu sangue e cuidada com a força de sua ressurreição. Proclamando o acontecimento da paixão, nós nos tornamos participantes e recebemos a força de sua cruz. Assim, diante do mistério da morte de Cristo,
nós nos sentimos impelidos a não deixar ninguém fora deste sangue que nos liberta e salva. Cheios de amor, veneramos a cruz num gesto de adoração, aquele que se entregou até a última expressão do amor. Nada faltou da parte de Deus para nos amar e demonstrar a verdade de sua proposta de vida nova. A ocasião pede que o altar encontre-se totalmente despojado, sem castiçais ou toalha. O sacerdote veste paramentos vermelhos, a cor do sangue e do martírio. A celebração inicia-se em silêncio, omite-se o canto de entrada, para que no recolhimento desta tarde tornemos presentes as dores e o martírio de todos os oprimidos da terra, nos quais sua santa paixão continua. O sacerdote, ao chegar próximo ao presbitério, confiante na misericórdia de Deus, se prostrará por terra, rogando constante proteção e a santificação do povo. Relembremos e acompanhemos este momento de pesar, que, embora triste, traz viva a salvação de toda a humanidade. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, destruístes a morte que o primeiro pecado transmitiu a todos. Concedei que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho, e assim como trouxemos pela natureza a imagem do homem terreno,
possamos trazer pela graça a imagem do homem novo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como um renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mãos e espero pela tua salvação. Eu me entrego, Senhor, em tuas mãos e espero pela tua salvação. Junto de ti, ó Senhor, me refugio. Não tenha eu de que me envergonhar. Em tuas mãos, ó Senhor, eu me confio. Fiel e justo, Senhor, vem me livrar. Eu entrego, Senhor, em tuas mãos e espero pela tua salvação. Eu me entrego,
salvação. Pois me tornei a vergonha do inimigo e a gozação do vizinho e conhecido, dos corações esquecidos qual morto e rejeitado como um ser apodrecido. Eu me entrego, Senhor, em tuas mãos e espero pela tua salvação. Eu me entrego, Senhor, em tuas mãos e espero pela tua salvação. Mas eu repito, Senhor, em ti confio. Tu és meu Deus e em ti me refugio. O meu espírito em tuas mãos eu entrego e tu me livra das mãos do inimigo. Eu entrego, Senhor, em tuas mãos e espero pela tua salvação. Eu me entrego, Senhor, em tuas mãos e espero pela tua salvação. A tua face serena resplandeça sobre teu servo liberto em tua paz. De coração sede fortes animados, todos vós que no Senhor sempre esperais. Eu me entrego, Senhor, em tuas mãos e espero pela tua salvação. Eu me entrego, Senhor, em tuas mãos e espero pela tua salvação. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido, por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Salve o Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve ao Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente de Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: a Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu. Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada, que guardava a porta, disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo:
É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se responde mal, mostra-me em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram-na na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e a autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim,
se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo estas palavras, Pilato levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora! Fora! Crucifica-o! Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então, Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para um lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única e de alto a baixo. Disseram entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver a sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-no à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então, pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas aos crucificados e os tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao aproximarem-se de Jesus e vendo que já estava morto,
não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: Não quebrarão nenhum dos seus ossos. E a outra escritura ainda diz: Olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido a Jesus de noite. Trouxe uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas, em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Caros padres Paulo, Padre Aguinaldo, queridos seminaristas, irmãos e irmãs e aqueles que nos acompanham hoje pelas mídias sociais do nosso santuário. Nos reunimos aqui para celebrar a paixão, a morte de Jesus. Neste dia, diante de nós, diante dos nossos olhos, nós somos chamados e convidados a olhar para a cruz de Cristo. Ao olharmos nesta tarde para a cruz de Cristo, e é importante que resgatemos um dado histórico, neste dia que ouvíamos que Jesus morre e foi condenado à morte e crucificado, era exatamente, caros irmãos e irmãs, dia 7 de abril do ano 30 depois de Cristo. Neste exato dia, neste exato momento, Jesus se entregava por mim e por você para a nossa salvação. Historicamente, estamos no mesmo dia, no mesmo horário em que Jesus entrega a sua vida por nós. E é importante lembrar que a entrega de Jesus na cruz não é diferente de tudo aquilo que ele viveu. Portanto, quando celebramos hoje a sua morte, devemos lembrar que ela está conectada, que ela está unida à sua pessoa e à sua missão. É impossível imaginar ou pensar a morte separada dentro destas duas realidades da pessoa e da missão de Jesus. Tudo isso faz uma grande conexão. E por isso é importante lembrar alguns pontos desta vida e desta missão de Jesus. A primeira delas é nos apresentar um novo rosto de Deus. O judaísmo, principalmente pelos doutores da lei, pelos mestres da lei, haviam imposto a figura de um Deus que oprimia, a figura de um Deus que era juiz, a figura de um Deus que condenava. Portanto, o povo tinha medo de Deus, porque o Deus daquela religião judaica era um Deus que estava ao lado somente dos bons, dos justos. Mas os pecadores, aqueles que estavam distantes da graça de Deus, não tinham lugar para este Deus. E Jesus, com toda a sua vida, com a sua missão, nos apresenta um novo rosto de Deus. E por isso é importante lembrar que mais do que termos a realidade de crer em Deus, é saber em qual Deus nós cremos. E Jesus revela cada vez mais um rosto de um Deus misericordioso, que ama a todos, que não exclui ninguém, mas um Deus que se faz próximo de nós. Um Deus que cada vez mais se coloca ao nosso lado. E Jesus então nos ensina a termos medo do mal e do pecado, mas não termos medo de Deus, porque Deus é um Pai repleto de bondade e de misericórdia.
Jesus também nos ensinou com a sua vida que nós somos chamados cada vez mais a praticarmos uma religiosidade não do exterior, não levarmos conosco uma prática religiosa que cansa, que abate, que nos abate, que é pesada e que é insuportável para nós, como um jugo que nós carregamos sobre nós. Por isso, também nos apresenta que cada vez mais nós somos chamados a trazer conosco de verdade uma relação com Deus que brota do nosso interior, que brota da nossa alma, que brota do nosso coração. Jesus nos ensina a realizarmos um culto a Deus em espírito e em verdade. Não adianta nada termos todo um exterior muito bonito, mas o nosso coração não ser tocado, não ser algo que brote de verdade do mais íntimo do nosso coração. Por isso, Jesus nos ensina a aderirmos a Deus com o nosso coração. E ao aderirmos a Deus com o nosso coração, toda a realidade da nossa prática brota com o espírito e com a alma, porque senão fica vazio. A terceira realidade que Jesus nos apresenta, quem é grande hoje? Quem merece ser considerado um homem ou uma mulher de valor nos dias de hoje? Jesus nos apresenta através da sua cruz que vai ser glorificado pelo Pai. Portanto, Jesus nos apresenta que a glória que nós muitas vezes temos diante dos nossos olhos, que a sociedade nos apresenta hoje, não é a glória que Ele deseja para todos nós, que Ele hoje nos salva através da sua vida. Porque a glória de Jesus não é a glória do mundo. Por isso, nele e em Jesus há uma reviravolta dos valores deste mundo. Para Jesus, o homem de sucesso é aquele que perde. Quem olhou para Jesus naquela cruz acharam que ele era e que havia perdido tudo, era um malfeitor. Para Jesus, o homem de sucesso é aquele que está na cruz, aquele que perde. Para Jesus, o homem de sucesso é aquele que serve, assim como ele serviu, e celebrávamos ontem o lava-pés, lembrando deste serviço que ele presta à humanidade. Para Jesus, o homem de sucesso é aquele que se sacrifica pelos outros. Ele entrega a sua vida, ele doa a sua vida, e aqui está a glória que o Pai realiza no Filho Jesus, no alto daquela cruz, ao nos apresentar Jesus como modelo para a humanidade. Também Jesus espera de nós que tenhamos uma nova vivência nas nossas relações, nesta vivência que temos com os irmãos, com aqueles que se colocam junto conosco. Por isso devemos lembrar nesta passagem da vida de Jesus, quando ele pega uma criança e coloca aquela criança como modelo para os seus discípulos e para nós que somos a sua comunidade hoje. Esta criança ali colocada é símbolo de quem não tem nenhuma importância, de quem não tem valor, de quem depende completamente dos outros, de quem nada produz, apenas consome e tem necessidade do outro. E vai dizer, quem acolhe esta criança, acolhe a mim e acolhe aquele que me enviou. Nas nossas relações, nesta realidade da vida, somos chamados e chamadas a olhar para aqueles que são frágeis, para aqueles que estão à nossa volta necessitando de nós. Não são para os poderosos e não é para os poderosos que nós somos chamados a olhar, mas são para os necessitados. Jesus quer que na nossa experiência comunitária não haja ninguém que se sinta excluído. E agora, gostaria de olharmos alguns pontos importantes do Evangelho que ouvíamos nesta narrativa nesta tarde. Quando olhamos o Evangelho de João, que narra esses últimos momentos de Jesus. E por isso, nestes pontos, ajudarmos-nos a compreender este sentido da morte de Jesus. Esta morte que é carregada de significado e que somos chamados a compreender para que
quando fizermos a nossa adoração da cruz hoje, nesta tarde, compreendamos o tamanho do amor de Deus por nós. A primeira realidade, quando olhamos o Evangelho de João, percebemos um Jesus que é um mestre decidido. Não são os soldados que o capturam. Se nós prestamos atenção na narrativa de hoje, é Jesus quem se apresenta. A quem procurais? Sou eu. A quem procurais? Sou eu. Não são os soldados que se atiram sobre Jesus para prendê-lo. É ele que se apresenta. Ele é um mestre decidido porque sabe o que precisa realizar por nós. A quem procurais? Sou eu. Nesta atitude, ninguém lhe tira a vida. Nesta atitude de Jesus no Evangelho de hoje, ao se apresentar àqueles que vinham para prendê-lo, nós compreendemos que ele dá a sua vida livremente, tranquilamente, ele se adianta e se entrega. É ele quem dá a vida, ninguém lhe tira a vida. Depois de prendê-lo, levam Jesus a Anás. Anás foi sumo sacerdote durante 11 anos. Era o patriarca da família e controlava toda a atividade que era desenvolvida no templo. Se lembrarmos daquela passagem onde Jesus expulsa os vendilhões do templo, com seus bois, com as pombas, vira a questão das moedas na porta do templo. Era este Anás que era responsável por aqueles animais que eram oferecidos na porta do templo, para serem comprados e oferecidos em sacrifício. Este homem se sente ameaçado por Jesus porque controla toda a realidade econômica por detrás do templo de Jerusalém. E por isso Jesus é levado a ele. É símbolo do poder do mal, da personificação de quem ama as trevas, de que quem quer perpetuar a injustiça e conservar intacto o poder, mesmo que seja preciso cometer um crime. Quem oprime, comete injustiça. Dificilmente esta pessoa que oprime suja as suas mãos com a violência. Ele delega essa função a outra pessoa, aos seus comandados, aos seus escravos. Por isso, quem vai dar a bofetada em Jesus diante de Anás é um dos seus, daqueles que lá estavam. É um servo de Anás que dá a bofetada em Jesus. Este servo é símbolo daqueles que por ignorância ou por ingenuidade, outras vezes também por comodismo, vão se alinhando do lado dos mais fortes, fascinados pelo sucesso. Estas pessoas estão dispostas a tudo para conseguir a aprovação, mesmo que seja matar alguém que está ou é ali o justo diante dele, que nada fez. Depois ele é levado a Caifás e de Caifás a Pilatos. Diante de Pilatos nós temos uma realidade muito interessante. Fora estão os judeus, dentro está Jesus. E Pilatos fica neste meio entre Jesus, que está dentro do seu palácio, e os judeus que estão fora. Jesus, por interessante que pareça, não reage às bofetadas que lhe dão aqueles que estão ali dos soldados de Pilatos. Pelo contrário, quando olhamos a bofetada que Jesus recebe diante de Anás, ele vai questionar aquele homem por que ele bate. Mas agora, diante dos soldados que colocaram uma coroa de espinhos sobre ele, colocaram sobre ele um manto, mesmo com tudo aquilo que ele leva agora sobre o seu corpo, ele não questiona. As bofetadas agora pelos soldados de Pilatos demonstram e principalmente destroem a imagem do Messias davídico, daquele Messias que era esperado como um Messias forte, vencedor, dominador. Esta imagem é ridicularizada, principalmente ridiculariza as ambições, as manias de grandeza, a ânsia pelo poder.
a corrida em busca de títulos honoríficos e por saudações, e também a corrida para os primeiros lugares. Por isso Jesus não reage a essa bofetada. Ele quer jogar por terra todas estas realidades para nos ensinar que agora, diante dos nossos olhos, está o verdadeiro Rei. O homem que responde aos critérios de Deus é aquele que entrega a sua própria vida por amor. Aí está o nosso verdadeiro Rei. Final do interrogatório, Jesus leva Pilatos para fora e apresenta diante dos judeus que lá estão Jesus. Eis o vosso Rei. Pilatos realiza a entronização de Jesus quando se expressa desta forma diante dos judeus. E os judeus reagem furiosos e rejeitam a Jesus. Mas o interessante é que Jesus fica ali, diante dos judeus, em silêncio. E diante do silêncio de Jesus, apresentado agora como Rei, cada um de nós precisa fazer uma escolha. Preferir as grandezas e as realezas deste mundo, ou então escolhermos segui-lo, sacrificando a nossa própria vida, assim como ele, por amor. Diante de Jesus, hoje, crucificado, nós somos chamados a fazermos uma escolha. O que queremos para a nossa vida? As realezas, as grandezas deste mundo, ou queremos doar a nossa vida por amor, como Jesus entregou a sua? Pilatos, representante dos poderes deste mundo, indica ao dizer e apresentar Jesus como Rei, o novo modo de ser Rei. Não mais como dele, Jesus é o novo modelo apresentado. A inscrição que Pilatos coloca sobre a cruz de Jesus estão em 3 línguas. Hebraico, que era a língua sagrada de Israel, em latim, a língua dos dominadores, e em grego, que era a língua falada em todo o império. Portanto, com esta inscrição colocada no madeiro da cruz, nós compreendemos que a realeza de Jesus é proclamada para todo o mundo, proposta para todos os homens, e é uma proposta definitiva, irrevogável, e não pode mais ser modificada. A proposta está aqui, caros irmãos e irmãs, na cruz de Jesus. O novo Rei é instalado no seu trono, que é a cruz. A cruz não é mais um local para olharmos como condenado, mas é o trono do nosso Rei. É ali que ele é instalado no seu trono. Ele é então revestido com glória aos olhos de Deus. E esta glória de Deus é escândalo para os judeus e loucura para os pagãos, se quisermos utilizar uma linguagem de São Paulo. Quando nós percebemos o que fizeram com as suas vestes, para os antigos a roupa era como que um prolongamento da pessoa que a utilizava. A divisão do manto de Jesus foi realizada em 4 partes. Podemos pensar nos 4 pontos cardeais e lembrar então que esta salvação de Jesus chega a todos os cantos do mundo, isto é, a todas as pessoas. O que celebramos hoje, a morte de Jesus, traz a experiência da salvação a todo o mundo e não somente a um grupo de pessoas. A sua túnica sem costura, de alto a baixo, representa o sacerdócio de Cristo. E São Cipriano vai dizer que via nesta túnica sem costura, ao qual tiraram a sorte, a unidade e a comunhão da igreja. Se pensamos a missão que precisa ir a todos os cantos, também lembramos que esta missão, esta vida da igreja, se realiza sempre na unidade e na comunhão. E ainda, contemplando Jesus na cruz, pobre, fraco, privado de tudo, sabemos e aprendemos quem é Deus. Não o dominador.
diante do mal do qual somos obrigados a nos prostrar. Não o legislador que exige submissão às suas ordens, mas diante da cruz de Jesus, pobre, fraco e privado de tudo, nós experimentamos um Deus que é amigo e que não retém nada para si, e se entrega inteiramente ao homem, até a sua última gota de sangue. Entrega-se totalmente. Quando pensamos o que foi feito à sua sepultura, José de Arimateia e Nicodemos vêm com uma medida de mirra e de aloés, cerca de 32 litros de essências preciosas que são caríssimas. Mas é importante que nós tenhamos e lembremos que para ungir um cadáver era necessário uma milésima parte disso. E por que então esta abundância? Por que se tem essas ervas, esses aromas tão caríssimos? Quando olhamos o costume judaico, estes aromas que eram usados caríssimos e que nos encontramos diante do Evangelho hoje, não eram usados para o embalsamento, mas são os que eram usados para a festa de núpcias, isto é, para o casamento. Eram perfumadas as vestes e a cama onde os esposos iriam se deitar. O esposo e a esposa iriam se deitar após o casamento. Portanto, estamos diante do esposo da humanidade. Jesus é este esposo ao qual nós somos chamados a unir a nossa alma nesta tarde. Ele é o Filho de Deus que, vindo do céu, procura a esposa que o abandonou, a humanidade que virou as suas costas. Na cruz, Jesus deu a prova máxima do seu amor por nós, igreja, que somos a sua esposa. Como disseram um dia, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Por isso, caros irmãos e irmãs, nesta tarde, quando estivermos para fazer a nossa adoração da cruz, lembremos, agora Jesus espera o nosso abraço. Agora Jesus espera o abraço da nova comunidade, representada pelos discípulos, mas também hoje por cada um de nós batizados que aqui nos encontramos e que estaremos aos pés da cruz. Ao beijarmos a cruz de Jesus nesta tarde, que seja um gesto expressivo de termos entendido o quanto temos sido amados por Jesus. Não é um momento de tristeza e desolação, mas o momento de sentirmos-nos amados por Jesus e demonstrarmos o nosso amor por Ele. E lembro, se fizermos este gesto hoje, nesta tarde, com esta devoção, com este carinho de Jesus, a igreja nos dá a indulgência plenária. Nós podemos lucrar indulgência plenária quando fazemos hoje a nossa adoração na cruz de Jesus, com o coração devoto, piedoso, de verdade, olhando o tamanho do amor de Deus por mim e por você. Que Deus nos ajude, que não seja mais uma Sexta-feira Santa, mas seja a Sexta-feira Santa onde nos encontramos com o grande amor de Deus por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós faremos nesse instante a oração universal. Convido você a se colocar de pé para que neste momento façamos a oração. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus. Que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Instante de silêncio, rezemos pela Igreja.
Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor. Que a vossa igreja espalhada por todo o mundo permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, o Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua igreja, governando o povo de Deus. Rezemos um instante de silêncio pelo Papa Francisco. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso bispo Dom José Carlos Brandão Cabral, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da igreja e por todo o povo fiel. Rezemos um instante de silêncio pelo nosso bispo. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas o batismo, o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. No instante de silêncio, rezemos pelos catecúmenos. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua igreja todos os que vivem segundo a verdade. Rezemos no instante de silêncio pela unidade dos cristãos. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido,
velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Um instante de silêncio, rezemos pelos judeus. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja. Que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Um instante de silêncio, rezemos pelos que não creem em Cristo. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sobre o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade. E fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Rezemos no instante de silêncio por aqueles que não creem em Deus. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras, daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Rezemos num instante de silêncio pelos poderes públicos, por todos aqueles que nos governam.
Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam. Que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. No instante de silêncio, rezemos por todos os que sofrem provações. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações, com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós iremos agora para a segunda parte da nossa celebração, onde realizaremos a adoração da cruz. Acompanhemos Jesus, que será entronizado no nosso meio. Será apresentada a nós o lenho da cruz, o lenho pelo qual fomos salvos, o lenho pelo qual foi nos concedida a salvação. Portanto, nesse instante, acompanhemos. E ao final da invocação do Padre Aguinaldo cantando "Eis o lenho da cruz", nós responderemos da qual veio a salvação ao mundo. Nós acompanhamos o nosso coral, acompanhando, rezando este momento que Jesus adentra o santuário. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos.
A cruz já se encontra exposta. Neste momento, os padres fazem a sua adoração em sinal de reverência. Eles fazem 3 genuflexões no corredor até chegar na cruz, lembrando as 3 quedas sofridas por Nosso Senhor na via dolorosa do Calvário. Como foi dito no comentário, os padres irão se dirigir ao fundo do nosso santuário. Eles irão fazer as 3 genuflexões do corredor central. Logo depois, os ministros, por favor, já podem se posicionar, saírem aqui pelo corredor lateral da Via Sacra. Em seguida, aos ministros, será feito a genuflexão pelos leitores e logo em seguida pelos coroinhas. Todo o povo de Deus fará a genuflexão ao final dessa celebração. Então agora, neste momento, apenas os padres, leitores, ministros e coroinhas. O povo de Deus fará ao final da celebração. Cantemos. Vitória.
nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Povo meu que te fiz eu, dizem que te contristei, porque a morte me entregaste, em que foi que eu te faltei? Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei, preparei de bela terra tua cruz para o teu rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Pela vinha eu te plantara, tu plantaste a lança em mim. Águas doces eu te dava, foste amargo até o fim. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Fragilmente por ti o Egito, primogênitos matei. Tu, porém, me flagelaste, entregaste próprio rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Eu te abri o mar vermelho, tu me abriste o coração. A Pilatos me levaste, te levei pela mão. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Só na cruz tu me exaltaste, quando em todo eu te exaltei. Que mais podia eu ter feito, em que foi que eu te faltei?
teu ódio me flagelou. Fiz da pedra correr água, teu fiel me saturou. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Cananeus por ti bateram, bateu-me uma cana à toa. De cetro e realeza, dor de espinhos a coroa. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Na celebração da paixão e morte de Jesus, a igreja realiza a coleta para os lugares santos. Lá na terra onde Jesus pisou, nós temos os lugares santos, cuidados pelos franciscanos, sobretudo. Lá em Israel, somente 5% da população é cristã. Então, para a manutenção de todos os lugares onde Jesus passou e viveu, é feita essa coleta em todas as celebrações. Nós vamos com calma, tranquilidade realizar esse momento, cantando uma canção, e logo depois iremos para a terceira parte da nossa celebração. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, vem me abraçar. E a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. De meu Deus, que és bom e que tens amor ao pobre e ao sofredor, vou servir e esperar em ti, Senhor. Humildes se alegrarão, cantando a nova canção de esperança e de paz.
Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Que o corpo e sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. O momento da comunhão é a profissão de fé no Cristo, que pela comunhão nos torna um só corpo com Ele. O sangue que nos remiu nos livrou da morte e do mal, afastou o tentador, que queria dominar sobre nós e estabelecer em nós o mal, e introduziu-nos no reino de justiça, de amor e de paz. Assim nós estamos em comunhão com Cristo e com toda a Igreja. Comungando Cristo, comungamos seus sentimentos ao se entregar ao Pai. Acompanhemos o canto. Maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eis que vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Vós sereis os meus amigos se seguirdes meus preceitos. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há
doar a vida pelo irmão, permanecer em meu amor e seguir meu mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. E chegando a minha Páscoa, vos amei até o fim. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Inspirado esse momento, tenho esperado que viesses a mim. Tenho esperado que me fales. Tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tens vivido, sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, essa é minha grande prova. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Eu sei bem o que me dizes, ainda que nunca me fales. Eu sei bem que tens sentido, ainda que nunca me reveles. Tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido.
te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, essa é minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério vos consagremos sempre a nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos nos sentar um instante. Hoje nós teremos a procissão de Nosso Senhor morto, saindo lá da igreja Santo Antônio. Então quero convidar a todos aqui presentes para estarmos juntos hoje à noite, às 19 horas, lá na igreja Santo Antônio, em direção aqui ao santuário. Amanhã, sábado santo, não tem missa cedo, não tem nenhuma celebração de manhã. A celebração vai acontecer às 19 horas. É a celebração festiva da ressurreição de Nosso Senhor Jesus. Uma celebração emocionante, com fé, com amor, a nossa fé em Jesus, que passa pela morte, mas também ressuscita para nos dar a vida. Amanhã, 19 horas, aqui no santuário. No domingo, nós teremos as missas normalmente, às 7 da manhã, 8:30 da manhã, 10 horas da manhã, depois os batizados e depois às 19 horas a missa da ressurreição aqui no santuário, a missa da Páscoa. Então vamos continuar participando, como vocês estão participando com fé, com amor, com dedicação. Hoje, desde as 5 horas da manhã, quantas pessoas nós recebemos aqui no santuário, que vieram a pé de suas cidades, rezando, pedindo. Isso é uma coisa muito boa. Quantas pessoas a gente acolheu hoje aqui nessa manhã, aqui no santuário, que vieram rezar para Jesus, pedindo a intercessão de Nossa Senhora e também do bem-aventurado Donizete. Só para nos organizarmos, hoje nós continuamos a celebração que foi iniciada ontem. A igreja pedagogicamente distribuiu os 3 dias. Então, ceia do Senhor na quinta, a adoração da cruz, celebramos a morte de Jesus agora às 3 horas e celebraremos a ressurreição amanhã. Portanto, a igreja permanece em silêncio. Perdemos o Senhor, Ele morreu. Nós teremos a oração que será feita sobre nós. Então o convite que nós fazemos é que evitemos conversar alto, que nós evitemos para que mantenhamos este silêncio, esse clima de oração. Então nós, após a bênção que será essa oração sobre nós
nós sairemos em silêncio e todo o povo é convidado a fazer então a sua adoração da cruz. Nosso ministério estará cantando, nós manteremos então silêncio, esse clima de oração. A nossa pastoral da acolhida vai nos ajudar a nos organizarmos para fazermos este momento então da adoração da cruz. Reforço e lembro que aqueles que fizerem este momento com fé, com devoção e desejarem no seu coração, podem lucrar então a indulgência plenária. Para isso precisamos ter nos confessado para a Páscoa, né? Esse estado de graça que precisamos, esse desejo do coração. Nesse instante convido todos a ficarmos de pé e rezarmos a Ave Maria, pedindo nas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Que venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nos retiramos em silêncio, o ministério irá cantar e nós faremos o nosso momento de adoração da cruz. A liturgia de hoje está centrada no sacrifício de Cristo. Por isso se apresenta a cruz para adoração. Não adoramos a madeira da cruz, mas a pessoa do Cristo crucificado e o mistério significado por esta morte por nós. Mesmo sendo um momento de morte, a liturgia não deixa de proclamar que Cristo está vivo e ressuscitado. A cruz é a árvore da vida, cujo fruto bendito nos faz viver eternamente. Não podemos esquecer que na cruz está o projeto de morte de todos os males do mundo. Ela é libertação, uma vez que pelo lenho da cruz veio a alegria da salvação ao mundo inteiro. Primeiro a cruz significava desprezo, mas hoje é esperança de salvação. Tornou-se verdadeiramente fonte de bens infinitos. Libertou-nos do erro, dissipou as nossas trevas, reconciliou-nos com Deus, transformou-nos de inimigos em seus familiares, de estrangeiros em seus próximos. Esta cruz é a destruição da inimizade, a fonte da paz, o cofre do nosso tesouro. Adoraremos a Santa Cruz e deixaremos a igreja em respeitoso silêncio. Sou nada, eu bem sei, tão pequeno, um grão de areia em tua
tuas mãos, barco à vela que se abandona, segue o rumo e vai buscando alto mar. Assim me encontro diante de ti, um Deus imenso que por amor se deixa